As velhas angústias humanas recebem todos os dias uma roupagem contemporânea. Isso é inegável. O homem é fruto do seu tempo. Hoje existem palavras novas que definem sua realidade, assim como remédios novos que prometem atenuar sua dor. Mas quem se debate nos sintomas e nas dores delegam aos terapeutas o encontro, dentro de uma persona desajustada, da pretensiosa cura de seu sofrimento. Os mesmos terapeutas que também, além de viverem no mesmo tempo, terem suas próprias questões, terem inúmeras técnicas terapêuticas, precisam entrar e sair dessa caverna escura e complexa que é a mente humana, com as melhores escolhas. O que podem os psiquiatras, a psicanálise, a espiritualidade, as psicoterapias com suas palavras e pílulas? Engraçado, em todos os tempos estamos em busca de minimizar as dores humanas. Mas o que sempre nos escapa? Ora, se há evolução, por que não sentimos menos dores e dissabores em viver? Qual a resposta para aquilo que nos perturba? Que é desapegar. Por que desapegar é importante? Porque o desapego, ele é um exercício para maturidade diário. Porque o que eu estou fazendo quando eu estou preso dentro de uma mente infantil, de uma crença limitante? Eu estou sendo infantil, eu estou sendo imaturo. É o contrário do convite à maturidade. E quando eu desapego, então quando eu falo, meu Deus, eu estou sofrendo por algo, não tem sentido isso. Mesmo que tenham abusado de você de fato, e que sua narrativa esteja bem próximo da realidade, você para e pensa, por que eu tô segurando isso? Por que eu não solto isso? Por que eu tô deixando o que fizeram comigo crescer a cada dia se renovar na minha mente? Por que eu tô fazendo isso? Porque eu tô entrando dentro desse processo que é doentio, que o Freud chamaria de pulsões de morte, né? Por que eu estou indo para as pulsões de morte ao invés das pulsões de vida? Que aí eu chamaria isso de mais uma habilidade, dentre várias habilidades cognitivas que a mente tem, são mais duas. Por que eu estou estimulando essa habilidade cognitiva que me leva para um lado ruim, ao invés de promover uma habilidade cognitiva que me leva para um lado que é bom, para um lado de amadurecimento? Então, eu só estou propondo essa visão que, se você aderir a ela, você já deu um passo ao amadurecimento. Você deu um passo a querer não sentir mais essa dor. Ou, pelo menos, trabalhar para que essa dor ela não tenha tanta força dentro de você. Que ela diminua a intensidade com o passar do tempo. Como que eu faço isso? Além dessa tomada de consciência, que é um despertar que tem que ser seu, eu sugiro um olhar do lado. Eu sugiro, eu já contei isso para vocês, mas é quando eu falo da verdade. O que é a verdade? A verdade é algo enorme, grande, imenso, que se esconde atrás de uma árvore que é fininha. E quando eu olho para a verdade, o que eu vejo? Eu vejo a árvore fininha. Eu vejo o senso comum. É a mente doente, a mente dentro da crença limitante. Talvez, gente, a narrativa seja 99% não real. Você esteja olhando para a árvore com uma pontinha mínima da realidade. Então, o que o terapeuta vai fazer? Ele vai te fazer um convite, ele vai fazer uma proposta. Olha para isso, mas olha com uma outra perspectiva que não é a sua. Olha com essa daqui que eu acabei de sugerir para você. Se você, não digo aceitar, porque você não tem que aceitar, você tem que entender, você tem que internalizar, viver essa nova realidade, se dar a essa oportunidade de olhar para aquilo que você está sentindo de uma outra forma. E aí você olha de outra forma, nossa, putz, tem algo maior do que isso. Nossa, que interessante. Isso pode ser bom. E aí você olha um pontinho da realidade. E aí você começa a você mesmo criar novas habilidades cognitivas para você olhar ainda de maneira mais
de uma maneira ainda maior, mais distante e com outras perspectivas que são suas. Quando você atinge essa capacidade, é que você atingiu a metacognição. E aí você já tem a habilidade de se autorregular. É isso que uma terapia proporciona para você no final do processo, mas isso não é para todos, porque não são todos que conseguem chegar nessa fase. São fases, são etapas. Para cada um, gente, é um tempo diferenciado. Consciência você começa a ter, que a gente vai chamar do despertar. O que é o despertar? É acordar dessa condição, dessa crença ilusória, acordar dessa fantasia que a sua própria mente criou para você, ou que promoveram você para criar essa fantasia, essa ilusão, essa inverdade, essa como é que eu vou dizer? Ela até tem uma função cognitiva interessante, protetiva. Porque se você não tivesse essa ilusão, esse modus operandi na mente da criança, naquela lâmina do tempo, talvez você não tivesse condições de estar aqui. Você não suportaria estar vivo, talvez até no passado. Então você entende que a mente é sábia, ela é sábia em nos colocar em determinados pontos dela mesma. E ela também é sábia para nos tirar. Só que se você está preso dentro da crença que é limitante, você está limitado. Então o que você precisa fazer? Por que você procura um terapeuta? Para dar um passo para trás, para ele servir como a sua metacognição enquanto você não aciona a sua. E aí quando você aciona a sua, como eu digo, puff, explode. A mente explode. A maturidade vem. É o que eu poderia chamar, se eu falasse dentro do universo da espiritualidade, de um milagre. É como se um milagre tivesse acontecido. E a mente, gente, ela tem o poder de regular a gente organicamente ou desregular organicamente. Então você sente dores físicas mediante ao que você vem sofrendo mentalmente, nesse arrasto que você vem levando, desse peso extra que você vai carregando e você vai reiterando dentro da sua mente. E aí quando você ativa, você desperta, ativa a metacognição, tudo isso acaba, e às vezes de uma hora para outra, tá, gente? É como se fosse um milagre. Como eu havia falado, a metacognição, ela entrega pequenos presentes e grandes presentes. O grande são as libertações, os momentos onde você tem o choque de realidade, onde você vê quem é você e o que você fez com você mesmo não foi de propósito. Gente, lembrando que isso tem que ser um processo feito com gentileza. A gentileza aqui é fundamental pro analisando. Por quê? Porque se ele tratar isso com pena, com culpa, isso só vai levar tanto de volta para aquele primeiro momento onde ele não tinha o despertar, ele vai continuar promovendo as cognições com fixações. Não tem culpado, não tem quem culpar, seja a si mesmo, seja o outro. Esse processo de culpa ainda é o processo doentio. E você precisa se afastar para perceber isso. Porque se a gente pensar em culpa, a gente tem que então primeiro culpar a si mesmo, porque não acionou a metacognição da maneira mais assertiva. Mas isso não é uma obrigação de ninguém. Você era uma criança. Ok, então vamos para o segundo cenário. Um adulto com uma metacognitiva assertiva acionada deveria ter acionado a sua, promovido a sua. Agora eu pergunto, na sociedade, quantas pessoas têm a metacognição assertiva? Quantas pessoas têm bom senso? Então elas também são vítimas de um processo cíclico, onde a maioria das pessoas não consegue acionar sua metacognição. E aí, o que ela faz? Ela promove fixações no outro. Então, quem que eu vou culpar? Para quem eu vou direcionar toda essa raiva, esse ódio? E mais outra pergunta. Ok, então achamos um culpado, e o que nós vamos fazer com ele? Vamos matar? Vamos enforcar? Vamos chibatar? Não dá, não tem como, não há culpado. No final de um processo amadurecido, assertivo, você vai chegar à conclusão de que não há culpados. Mas você precisa passar pelo processo para entender isso. Então, tudo isso, gente, toda essa dinâmica, ela vai acontecendo dentro da prática psicanalítica.
Para alguns mais rápidos, para outros mais lentos, para alguns com tomada de consciência, com despertar, para outros sem despertar, ou quase nenhum despertar. Mas enfim, isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer de dentro para fora. E é isso que o terapeuta te ajuda a fazer. Tudo bem, gente? Então, essa é a primeira série da psicanálise, porque o que acontece, gente? O YouTube e o algoritmo, ele promove que a gente traga conteúdos sintéticos. Então, traga tudo mastigadinho. E eu tentei ser o mais sintético possível nessa fala. Só que aí você perde o processo analítico, que é o que você faz dentro de uma terapia. Você analisa, é uma coisa maior, é uma coisa que vai passo a passo, vai pouco a pouco, que vai fazer você, com a sua metacognição ou com as suas cognições, perceber isso que eu sintetizei. Mas você precisa passar por esse processo. Então agora eu vou entrar num processo analítico que é mais lento, que é mais... Não vou falar lento, porque lento remete a coisa chata, e não é isso. A gente precisa... isso é um desserviço que o algoritmo faz para a mente humana. Ele está promovendo a ansiedade, está promovendo o tudo mastigado e está te privando de participar do processo. O processo que é o mais gostoso, gente. Tudo, pensem que uma mente acelerada, uma mente que quer tudo rápido, mastigado, já é uma mente num processo cognitivo doentio. Você está promovendo um processo cognitivo doentio, tá? Entender as coisas por meio da síntese é um processo, é uma parte do processo. Alguns conseguem entender muito bem e conseguem agregar o conhecimento à cognição que ele já tem, tá? E funciona perfeitamente. Mas há outros que não, que precisam passar pelo processo analítico para conseguir entender de maneira não só clara e objetiva, mas a palavra mágica, que faça sentido, que funcione para ela, que dê resultados, que ela consiga ter uma visão mais assertiva daquilo, certo? Então, gente, é o seguinte, agora, daqui para frente, então, começa um processo analítico de tudo que eu falei aqui, que eu fiz de forma mais sintética, para você consolidar essas cognições, entender o seu papel dentro de um processo terapêutico. O que eu estou fazendo dentro dessa sala? O que eu estou fazendo com esse homem, com essa mulher? O que ele está me dando? O que ele está fazendo comigo? Entender isso e participar desse processo. Não como paciente passivo, mas como um analisando, como um paciente também, quando você não tem as respostas, mas também como alguém proativo, que corre atrás daquilo, que tenta entender e perceber o que está acontecendo comigo, o que isso causou na minha vida, enfim. E nos pormenores daquela fixação para poder entendê-la, mas não ficar racionalizando em cima dela. Racionalizar sobre fixações, sobre crenças e sobre esquemas é um processo cognitivo doentio. É usar a metacognição da pior forma possível para ficar tentando justificar aquilo. Não tem justificativa. Chega um ponto, gente, que a gente não explica, não tem como explicar o que somos e por que somos assim. Não tem sentido isso. Porque você fica gastando tempo, gastando mente, gastando recurso, tanto recurso material, real, que é comida, dormir e acordar, para ficar racionalizando sobre algo que não vai te levar a lugar nenhum. Por que ao invés disso você, então, não começa a utilizar de maneira sábia o estar vivo, eu estou aqui, para entender o que você tem, abrir mão daquilo, despertar, acionar novas cognições. Olha que você pode usar a sua energia, o seu tempo. Vamos despertar outras cognições. Não é mais vantajoso? Aí você para de ser limitado e consegue ser mais pleno, mais capaz de entender o que é você, ao invés de ficar tentando explicar o que é você, entender melhor o que é você. Aceitar você do jeito que você é. Lembra, do jeito que você é precioso.
Do jeito que você é importante. Exatamente do jeito que você é agora. Não é o que você vai ser amanhã, é o agora. É o agora, é o já. Hoje. É o despertar hoje. Então, gente, encontre um propósito de vida mais favorável às suas cognições. E ela vai te retribuir, porque você vai começar a acertar mais que errar. E aí você vai ter mais aprovação. Com mais aprovação, você se torna o seu regulador dopaminérgico. E aí, vontade nunca vai faltar. Propósito, você vai encontrar o seu propósito dentro de cognições mais assertivas, mais abertas. Ok, pessoal? Então, eu vou continuar gravando os vídeos. Assistam e juntos teremos um despertar e poderemos encontrar nosso propósito, tá bom? Beijo, fica com Deus, até a próxima. Gente, olha aqui. Mete o dedo nessa inscrição e nesse like, tá bom? Gente, por favor, ajuda o canal, se inscreva, dê like, compartilhe, ajude o canal a crescer, tá bom? Muito obrigado, gratidão, até a próxima.